Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, esta é a TV Maior e a Rede Boa Nova de Rádio, com muito carinho, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, não importa onde você esteja, a gente vai pedindo essa licença para poder fazer parte dessa sua vida pela próxima 1h e pouquinho, né? Onde estaremos, como temos feito ao longo desses últimos dias, estudando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro extraordinário, terceiro livro que foi editado pelo nosso amado Allan Kardec. Para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, Kardec não é o mestre da doutrina espírita. O mestre da doutrina espírita é Jesus. Os espíritas são cristãos. Entretanto, nós temos um profundo respeito por Allan Kardec, porque foi ele que, ao investigar fenômenos que se davam no século XIX, descobriu que ali havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. Eram mesas que se moviam e respondiam aos consulentes da nobreza francesa, né? E ele descobriu que haviam espíritos por trás desses fenômenos. Então ele começa um grande trabalho, um profícuo trabalho, um racional trabalho de entrevistar os espíritos superiores e recolher deles estes grandes ensinamentos que hoje têm condições de nos mostrar por que aqui somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, e como sua terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar, você que tem o Evangelho na sua casa, vai abrindo aí no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 24. Nós vamos estudar o item 11. Item 11, que é: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Antes de qualquer coisa, vamos dando o nosso boa noite ao nosso irmão que estará conosco estudando o Evangelho hoje. Boa noite, Edson. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bom, querido? Graças a Deus. Boa noite aos ouvintes também. Que possamos fazer um Evangelho aí de luz para todos nós. E assim seja, um Evangelho de luz, de amor, de paz, que esse é o trabalho que nós fazemos para poder tornar a sua vida um pouco mais fácil nesse momento em que todos nós estamos vendo a nossa dinâmica familiar, profissional, social mudar, e o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que tem totais condições de nos fornecer subsídios para que possamos passar bem, ou pelo menos o menos mal possível por esse momento todos em que estamos atravessando, em que a humanidade está atravessando, né? Nós já vamos passando contatos para que você, caso queira participar, caso possa participar, você pode ligar para o telefone 11 2457 5011, 11 2457 5011, que a nossa querida Solange está lá, ávida, com o coração cheio de amor para receber a sua mensagem e transcrever para nós, para mim, para o Edson. Enfim, se você tiver alguma dúvida sobre o tema que nós estamos estudando hoje, quiser fazer alguma consideração, alguma crítica, algum elogio, por que não? Alguma sugestão, esse é o canal que você pode, através do telefone. Você também pode interagir conosco através do WhatsApp, né? O WhatsApp é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. E para iniciarmos qualquer estudo do Evangelho, é de mistéria importância que nós possamos fazer uma prece, né? E qual é a função da prece? É nós acalmarmos, né, da correria do dia a dia, das preocupações, e permitir a conexão com o amor que está presente em todo o universo, que nosso Pai nos outorga gratuitamente. Então nós precisamos fazer essa conexão, né? Entrar no Wi-Fi do Cristo, olha que maravilha, né? E quem vai fazer a conexão para nós vai ser o nosso querido especialista em tecnologia da informação de Jesus, o Edson. Pode ser, Edson? Vamos lá. Vamos entrar no Wi-Fi de Jesus. Então, eu convido a todos que estão nos ouvindo
para que nesse momento, se quiserem, inclusive, fechar os olhos para ter uma conexão melhor, né? Parece que o Wi-Fi funciona melhor com os olhos fechados, né? Que fechem os olhos, e eu convido também para que mentalizem Jesus, que é o nosso mestre, esse nosso irmão maior. Eu confesso, ouvintes, que quando eu penso em Jesus, eu não me preocupo muito em divisar a figura, sabe? A imagem. Eu sempre imagino um vulto envolto assim numa energia muito grande, como se fosse um sol abrasador, um sol que traz uma energia de muito amor, de muita paz, uma luz fulgurante que nos envolve, nos apaziguando, nos confortando, nos trazendo sentimentos bons, de paz, de purificação e de muito amor, um amor incondicional que ele tinha por nós, porque aqui esteve entre nós. Então, envolvidos por energia amorosa de Jesus, vamos dar por iniciado nosso Evangelho da Noite, pedindo que os bons mentores, que os espíritos superiores possam nos auxiliar na nossa conversa de hoje, para que seja a mais profícua possível, que possamos tirar os ensinamentos necessários ao nosso próprio desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, o sol de nossas vidas, né? Esse sol que brilhou forte há mais de 20 séculos e o sol que nunca mais se apagou, e cada vez que nós subimos um degrau na nossa evolução, nós sentimos melhor esse caminho que emana do nosso mestre, principalmente através do seu Evangelho de Luz. Então, para aqueles que chegaram agora, esta noite nós estaremos estudando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 24 é: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a candeia é a vela, né? É a luz, traga a luz para cima do alqueire, né? De forma que ela ilumine toda a casa, né? Esse é o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz faz, né? Trazer a luz para cima do alqueire de forma a iluminar todos aqueles que se encontram ávidos por recolher estas mensagens de amor e de paz que emanam do Evangelho e de todo o Pentateuco kardeciano. Então vamos lá no item 11. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, né? Nós vamos começar lendo aqui um trechinho de Mateus, capítulo 9, dos versículos 10 a 12. Está lá. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Você sabe, Edson, que eu tenho para mim que ele foi extremamente educado, elegante, viu? Porque quando ele fala não são os que precisam de médico, na verdade, todos nós, de uma certa forma, estamos doentes e precisamos desse médico, né? Então, todas as criaturas na Terra precisam desse educador, e ele, para não falar um palavrão para aqueles nossos irmãos, né, trouxe, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Só faltou dizer assim, e vocês estão entre os mais adoentados, né, Edson? Só faltou isso. Convidado, faz o favor, sente aqui à mesa porque vocês estão precisando. Vou ministrar um antibiótico para vocês, e olha, coronavírus é fichinha perto de vocês. Mas você sabe que logo na abertura, na abertura desse trecho que nós estamos estudando, vem a importância da postura das criaturas que já receberam um pouco desse conhecimento frente aos seus irmãos de humanidade, né? Me chama muito a atenção, e sempre me chamou a atenção isso, mesmo antes de me tornar espírita. Eu tive a bendita oportunidade de trafegar por outras religiões, né? Eu cito especialmente a religião católica e a Umbanda. A Umbanda, e passei uns anozinhos ali também no Candomblé. Foi bacana, fiz um estágio legal, né? E sempre me chamou muito a atenção que
que estes grupos, eles quase sempre cerram-se entre si, né? Quase sempre eles estão, cerram-se entre si. Você está escutando o meu cachorro, que é o Floquinho, ele daqui a pouco fica bonzinho, fica quietinho. É que chegou gente aqui em casa e ele fica agitado. Mas, enfim. Na verdade, André, ele tá, na verdade, corroborando com você, ele está te apoiando nas suas colocações. Ele está falando, eu concordo. Mas essa é uma exclusividade, essa exclusividade que existe em muitas religiões, ela precisava, né, Edson, a meu ver, ser revista e passada para toda a humanidade, né? Porque nós não podemos nos cerrar no nosso grupo religioso, na nossa família, nós temos a obrigação de espalhar esta boa nova para a maior quantidade de pessoas, não importa a fé que professam, porque, afinal de contas, todos nós somos alunos nesse educandário, não é, Edson? É isso. E, na verdade, o que acontece? A gente tem que analisar, né? Quando Jesus esteve entre nós, quem, na verdade, estava ali detendo, né, aquela ligação das pessoas com Deus, eram justamente esses publicanos, era essa turma aí, que eram os doutores da lei, né, que mantinham as pessoas sobre uma espécie de um jugo, né, de cobranças, inclusive, de rituais, tinha aquela coisa da pombinha, aquela coisa do carneirinho, ou seja, tinha essa turma aí que se locupletava em manter esse pessoal. E, naturalmente, que eles não davam a mínima atenção para as pessoas mais necessitadas mesmo, né? Como os doentes, como essas pessoas que eram mais pobres, as pessoas que tinham esse tipo de dificuldade. Aí vem Jesus e despreza, no bom sentido, esse pessoal, tá certo? Ele não dá a mínima atenção para esse pessoal e vai para onde? Vai para o povo, vai justamente para essas pessoas que eles chamam de, né, os que precisam desse tipo de apoio, que é os que aquela turma, né, de publicanos, esse pessoal chamava de doentes, mas para Jesus eram aqueles que estavam precisando ouvir coisas diferentes. Por quê? A gente até falou um pouco isso em programas anteriores, né, André, sobre essa questão do Jesus vir trazer o amor em detrimento do temor. Nós já falamos, né, em outros programas. Então, esse pessoal, eles viviam assustados com essa turma, porque essa turma colocava aquele Deus punitivo, quer dizer, eles estavam ali castigando, eles estavam sofrendo por causa disso. Aí vem Jesus falar de coisa diferente, fala, não, Deus é amor. Né, você não está vivenciando essas coisas. Então, olha, tem algumas cartilhas, tem algumas coisas que vocês podem fazer aqui, ó, para vocês serem bem-aventurados, né? Vocês que são mais humildes, vocês que são mansos, vocês que estão passando por provações, vocês vão se libertar disso tudo. Enquanto essa turma, na verdade, está cavando para eles, né, vamos assim dizer, uma situação futura pior. Então, nesse aspecto aí, Jesus conviveu com quem ali? Olha, Zaqueu, se você for parar para pensar, era um agiota, né? Sim. Se fosse colocar nos termos de hoje, né, ele era um agiota, certo? Sim. Pedro era meio que acovardado, né? Se a gente for pensar que ele negou Jesus 3 vezes, aquela coisa toda. Judas, traidor, né? Ele, inclusive, tratou com um senador romano, tratou com as mulheres de má vida, recebeu leprosos, foi lá curar os cegos, ou seja, ele, na verdade, foi o que exemplificou o que essa turma deveria estar exemplificando, né? Mas que não tinha coisa de enxergar, certo? Sim. Eu vejo Jesus, Edson, como o cara, no dito popular, onde ele chegava, ele abafava. Se ele chegava no boteco, ele abafava, se ele chegava numa mesa de intelectuais, ele abafava, enfim, até porque ele atravessou toda essa escala evolutiva, né? Então ele aprendeu a lidar com todo tipo de criatura, então não importa aonde ele ia, ele tinha totais condições, ele sabia exatamente como agir, como cativar aquelas pessoas, como seduzi-las, na boa sedução, né? De trazê-las para essa mensagem de amor que ele estava preparado. Já no item 12, eu vou ler um trechinho que eu acho, no meu entendimento, é o trecho mais importante do estudo dessa noite. Né? Item 12 está lá. Jesus se acercava
principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem sem se lhes dê à vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Né? Ou seja, é uma lição nesse momento que nos é trazida acerca da importância da humildade. Né? Aquilo que Sócrates já falava antes de Jesus, cerca de 4 séculos, se não me engano, antes de Jesus, né? Quanto mais vejo que sei, tudo que sei é o que nada sei, né? E as criaturas, elas às vezes entram, e todos nós não estamos falando aqui dos outros, né? Não por acaso os ouvidos mais próximos da boca são os nossos, em primeiro lugar, né, Edson? Sim. Mas todos nós, vez por outra, podemos cair nesta arapuca de nos sentirmos os tais. E aí nós não percebemos quando a espiritualidade amiga, o mentor querido, um irmão amado está ali chamando-nos a responsabilidade. Sabe, Edson, eu vou contar uma história pessoal aqui. Né? Teve uma época, eu praticamente nasci em televisão, né? E quando eu entrei em televisão, em 1988, eu entrei porque eu queria ser cameraman. Né? E aí foram alguns anos de aprendizado, né? Entrei como cabo-man, é o auxiliar do câmera, né? E ali você fica alguns anos aprendendo até o dia que eu estreiei, né? Que eu fui promovido como cameraman. E rapidamente me tornei o melhor câmera da TV Cultura na época. Né? E aí eu comecei a me sentir um tal. Falei, eu sou o tal, eu sou o cara, né? Olha, gente, eu vou dizer, eu acho que não durou uns 5, 6 meses para uns 4 me ultrapassarem, né? Porque eu parei de ter a humildade de aprender, né? E eles rapidamente... E aí foi um grande aprendizado. Pois não, Edson? Você achava que você merecia câmera de ouro, o troféu, né? Mais ou menos por aí. Só que é interessante, você se achou que estava, né, nadando em braçada, enquanto os outros estavam ali num processo de aprendizado que te ultrapassaram, né? Que acontece normalmente. É muito comum. E aí o que aconteceu? Eu fui ultrapassado e aí eu percebi a bênção de ter concorrentes. Olha. E de ter concorrentes respeitáveis. Porque quando você se espelha em alguém que em alguma área da vida tem algo para te trazer e busca este degrau que está este irmão, você cresce. Né? Isso é uma das dinâmicas da vida, né, Edson? E era o que Jesus estava fazendo conosco, né? Ele estava nos ofertando a possibilidade de subirmos uns tantos degraus. Evidente que não degraus suficientes para alcançá-lo, isso ainda vai demorar bastante tempo, mas para nós, assim, para nós espíritas, quando nós estudamos em cima da fé raciocinada os grandes conceitos do espiritismo, do cristianismo, melhor dizendo, eu particularmente não vejo como um ato de religião. Eu vejo como um ato de filosofia e de ciência, né? Porque na medida que você exemplifica isso na sua vida, você só ganha. Olha, eu posso ser um cara sensacional naquilo que eu faço. Tem no mínimo uns 10 milhões que fazem melhor do que eu. Se não no planeta Terra, pelo menos nos outros orbes por aí, né? Então, André, você me fez lembrar daquela passagem que ele fala, né, se você for convidado para uma festa, é fantástico. Não sente-se na frente, né? Isso, sai sentar lá atrás, né, para que o dono vendo você ali, fala, o que você está fazendo aí? Vem aqui para frente e tal, né? Porque se você se sentar na frente, é capaz dele chegar e falar assim, o que você está fazendo aqui, amigo? Você não tem nem a túnica nupcial, você não está nem vestido adequadamente, você está fazendo o que aqui na frente? Vai lá para trás. Olha que interessante. E Jesus, na verdade, se a gente for parar para pensar, você falou em filosofia, né? Ele tem uma capacidade de teologia, né, nas suas colocações que é impressionante, né? Eu diria que ele é um psicólogo assim de mão cheia, né? Porque nos conhecia, na verdade, né?
Eu costumo dizer que ele era tudo de mão cheia, né? Marqueteiro, não tem marqueteiro melhor que o Cristo. Né? Ele criou a crucificação e com a crucificação ele marcou a terra para sempre. Nunca mais esqueceram Cristo, né? Médico por excelência, as curas que ele fazia, que hoje não se faz, psicólogo, pedagogo por excelência, sua lição jamais se apagou e nós estamos aqui 2000 anos, 2020 anos depois, né, estudando o Cristo e ainda distantes de compreendermos a profundidade desse mestre amoroso. Aliás, se nós o compreendêssemos, né, meu amigo Edson, nesse momento nenhum de nós estava preocupado, temendo, melhor dizendo, o coronavírus, por exemplo, porque nós teríamos a certeza de que o Cristo está no leme. Isso não significa que nós não devemos fazer a nossa parte. Evidente, devemos ficar em casa, aqueles que devem ficar em casa, utilizar máscara, lavar as mãos, tomar conta de si e de outrem, né? Mas, entretanto, nós não entraríamos em pânico, em medo exacerbado, porque nós teríamos a ciência de que quem está pilotando esse barco aqui é o Cristo. E não tem melhor piloto que esse, né, Edson? Sim. Além de que o medo também baixa o nosso sistema imunológico, né? Em vez de te ajudar, na verdade, ele está te atrapalhando, né, a se manter seguro. Nós temos que confiar, poxa. Existem inúmeros exemplos aí, né, de situações. Nós que somos espíritas, estudamos, inclusive, essa questão da morte, né, André? Sabemos que ninguém vai morrer antes do prazo, do prazo, a não ser aquele que provoque, mas até o que provoca, a gente já andou analisando aí que tem algumas questões anteriores, né? Mas não é o caso do estudo de hoje. O estudo de hoje. O que a gente tem que entender é que existe toda uma planificação, existe toda uma razão para as coisas acontecerem. E não adianta a gente ficar aqui sofrendo por coisas que não estão no nosso controle. Você falou muito bem, o que é que está no nosso controle? Se cuidar. Isso nós temos controle, tá certo? Então vamos e confiar, sabe, que nada vai acontecer para nós que não tenha que acontecer e que não seja bom para o nosso espírito. É isso que nós temos que entender. Como espíritos, nós estamos aqui num processo de aprendizado para que o nosso espírito cresça. Senão nós ficaríamos lá no plano espiritual, tá certo? Sim, então, sim. Eu tenho por mim que só vai morrer, entre aspas, parece até meio estranho o que eu vou dizer, tá, André? E você, se você quiser depois complementar, na minha opinião, só vai morrer de coronavírus quem precisar. Aqueles que não precisarem nesse momento não morrerão. E a gente tirar excelentes lições disso tudo, né, que está acontecendo aí. Disso não temos dúvida nenhuma. Aliás, como eu escutei outro dia, nem o Peru morre na véspera. Porque era o dia dele morrer, era aquele, né? Não era a véspera. Ele morreu no dia que ele tinha que morrer, ponto final. Né? É evidente que quando o Edson está dizendo assim, da gente ter a confiança, só vai morrer quem tem que morrer, mais uma vez, nós temos que tomar os nossos cuidados. Né? Confiar no timoneiro. Quem é que está no leme? É Jesus, confiar nele. Aí talvez você me pergunte assim, então quer dizer, eu vou me cuidar, eu vou confiar em Jesus, então nada vai acontecer comigo, nem com a minha família? Vai acontecer com você, comigo, com o Edson e com as nossas famílias aquilo que tiver que acontecer se a gente fizer a nossa parte. Pode ser que daqui a 15 dias um de nós não esteja mais aqui nesse plano. Nossa, mas estudava o evangelho, fazia isso, olha o que aconteceu, mas chegou o momento. Se chegou o momento, chegou o momento. O que você tem que fazer é ficar em paz, né? Eu digo sempre, Edson, que um dos maiores aprendizados que a doutrina espírita nos faz é deixa a mala pronta. Sim. Fica com a malinha pronta ali, sim, porque a gente não sabe na hora que o chefe chama, né? É isso e aí. O que a gente vai ter que falar? Amor, paciência, resignação, caridade, alegria de viver, fé, enfim. Tudo isso que nós não temos ainda, nenhum de nós. Todos nós somos aprendizes, né? Mas, assim, já dá para a gente ir colocando uma pecinha ou outra dentro dessa mala, né, Edson? O que a gente não vai poder levar conosco nessa mala é rancor, é ódio, é mágoa, tristeza, desesperança, né? Nós, como espíritos, aliás, a doutrina veio para nos ajudar a entender essas coisas. E a partir do momento que você entende, você passa a perceber que você não está, de fato, largado aqui,
existe uma razão para as coisas, e cabe a nós buscar essa razão, né? E se preparar adequadamente para isso, tá certo? Você estava falando aí das coisas, e eu estava lembrando que ninguém vai ficar aqui para pagar a luz, tá certo? Ninguém, né? Todos nós vamos passar por esse processo, né, de volta ao plano espiritual. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas ninguém vai passar para lá, para o outro lado, sem o devido cuidado das esferas superiores. Às vezes somos nós que não estamos conseguindo enxergar, né, esse cuidado, tá certo? E para isso a gente tem aquilo que eu chamo de confiança, né? Confiança nesse aspecto, né? Só que temos que fazer a nossa parte, naturalmente. Sim, sem dúvida. Outra coisa que a gente não vai levar nessa mala, né, Edson, é título, é grana, é terreno, é carro. Quando nós estamos falando disso, nós não estamos, de forma nenhuma, dando pouco ou nenhum valor às coisas materiais. Elas são de mistéria importância, uma vez que nos encontramos na matéria, né? Mas como está lá no Sermão das Bem-aventuranças, procurai antes de tudo o reino de Deus, que o demais vos será dado por acréscimo da misericórdia divina. É isso que nós devemos buscar nas nossas travessias, neste educandário de amor chamado Terra. Vamos dando aqui uma boa noite para nossa querida Karina Marinho, de Natal, Rio Grande do Norte, para Betânia Melo, para Terezinha Amélio, para o Aguinaldo Santos, lá de Alagoinhas, na Bahia. Um grande abraço aos nossos irmãos baianos, estão sempre presentes aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. O Bruno Sereno, o Valdir Nogueira Maia, a Rosi Lopes. Boa noite, família. Isso aí, somos da família do Cristo. Odete Valença, nos dando uma boa noite. Francisco Severo, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Grande abraço aos nossos irmãos gaúchos, tá? Gente boa demais. Carlos Lima, de Igaraçu, no Pernambuco. Abraço aos nossos irmãos pernambucanos. Boa noite de Souza, na Paraíba, lá no Nordeste. A Aline Trajano, obrigado, querida. Maria da Graça Ferreira, nos dando boa noite. Sérgio Coelho, do Rio de Janeiro, ó, coisa boa. Nossos irmãos fluminenses e cariocas, grande abraço a todos. Josiane Cavalcante, Mônica Coelho, de Uberaba, que fica ali um pouquinho antes de Berlândia. Um grande abraço para o povo de Uberaba, nossos amigos queridos. A nossa amiga Maura Corati, a Maria Juliana Silva, de Cajazeiras, mas eu adoro Cajazeiras. Aí em Cajazeiras tem o Centro Espírita, vamos ver se eu me lembro, já dei palestra lá. Puxa vida, como é que chama? O Sirineus do Caminho, Centro Espírita Sirineus do Caminho, da dona... Não vou me lembrar. O Sirineu, né, André? Oi? Sirineu foi quem ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Foi, exatamente, quem Jesus chamou. Sirineus do Caminho, olha que interessante. Hein? É isso aí. Nossa amiga Lúcia Siebra é de lá. Um grande beijo na nossa querida irmã trabalhadora da doutrina dos Espíritos, presidente do Sirineus do Caminho. Boa noite, sou de Salesópolis, onde nasce o Rio Tietê, coisa boa. É a Cristiane Mendes. Obrigado, Cristiane Mendes, por estar ligadinha aqui conosco. A Terezinha Amélia, de Araraquara, São Paulo. Enfim, tem bastante gente ao longo do programa. Nós vamos aqui agradecendo essa presença amiga, né? Sem você que está nos acompanhando pela TV, pelo rádio, não teria razão de existir um programa como esse. Então, nós já vamos, inclusive, fazendo um grande convite que eu já deveria ter feito no início do programa. Compartilha, se você está você está assistindo pelo YouTube ou se está assistindo pelo Facebook, curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, até com seus inimigos, porque assim eles se tornarão seus amigos um pouco mais adiante ali, mas compartilhe essa boa nova que é o estudo do Evangelho de Nosso Senhor. Vamos seguir então aqui com mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que chegou agora, nós estamos estudando essa noite o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Né? Nós estamos estudando o item 11. Não são os que gozam saúde e precisam de médico. Então vamos lá. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja
concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como dá de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os dos que falam. Aliás, eu nem sei se alguém falaria, hein, Edson? Eu tenho essa dúvida. Eu também. Talvez Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, e acho que mais uma meia dúzia, hein? Você sabe, André, que esse início aqui é muito interessante, né? Aliás, só completando para o pessoal, esse aqui já é o 12, né? Que a gente já leu ontem. Sim, é o 12, é verdade. Então, olha, essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação triscada, quer dizer, as palavras que os sãos, não são os sãos que precisam de médico. E eu acho muito legal isso, porque o Espiritismo em si é aquele que não pergunta quem você é quando você o busca, né? Quando você o procura. As pessoas vão às casas espíritas e a gente não fica querendo saber o que a pessoa faz, deixa de fazer, ou o que fez. O que importa é que ela está ali e, a partir daquele momento, ela está sendo recebida, né, para receber o remédio, vamos assim dizer, entre aspas, que vai curar suas dores, quaisquer sejam elas, né? É o remédio que vai transformá-la, que vai ajudá-la nesse processo de, talvez, rever o seu passado, rever as coisas que fez, que a fizeram buscar, né, esse tipo de amparo, e a partir dali se transformar numa nova pessoa, né? Um ser diferenciado que está recebendo aí um santo remédio para a sua transformação, né? Eu acho isso fantástico. E seguindo essa mesma linha, Edson, fantástica é uma reunião mediúnica, né? Porque olha só o funcionamento, a dinâmica de uma reunião mediúnica. Geralmente, nem todos os grupos fazem exatamente dessa forma, mas geralmente é uma prece inicial, a leitura de um livro, e depois uma comunicação de um irmão da espiritualidade mais responsável ali, um espírito um pouco mais capaz do que nós que estamos na matéria, um espírito amigo, por assim dizer. Na sequência, só vem sofredor. Ou seja, é um camarada que está um pouquinho mais iluminado e o resto é só doente, e muito doente. E exatamente é para isso que existe a mediunidade, né? Para que nós... eu escutei uma vez, eu não sei se você conheceu, Edson, a dona Ana Gaspar, ela é uma das instituidoras, fundadoras do Centro Espírita Nosso Lar Casa Deles. Ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Mediunidade existiu sempre. A diferença, o que o Kardec veio trazer a mediunidade com Jesus, né? Essa é a diferença. Sem julgar qualquer religião, mas sempre me chamou muito a atenção, e nós já dissemos isso aqui, quando em alguns cultos uma pessoa dá passividade a uma entidade sofredora e rapidamente ela é expulsa, né? Vai de reto Satanás, queima no mármore do inferno. Na doutrina espírita, não. Seja bem-vindo. Que forma eu posso te ajudar? Só fazer uma observação, André. Normalmente, essa entidade que está se manifestando ali, que é expulsa, às vezes é parente de alguém ali que está precisando de ajuda. Então, verdade. Nada precisando de ajuda e é expulso. E depois vai ser socorrido na casa espírita. Sim. Que, aliás, tem dificuldade, alguns têm até dificuldade, né, de serem socorridos em casa espírita, tão enraizados que estão. É como se fossem os publicanos aí que ficavam cobrando de Jesus o tempo todo, né, coisas que eram contrárias às suas próprias crenças, né. Jesus teve muitos embates, no bom sentido, com essa turma aí, né. Sim, e me parece aqui também, Edson, não sei se você concorda comigo, que a gente estudando esse trechinho aqui, há uma certa clareza de que os médiums, geralmente, nós não podemos dizer sempre assim,
mas os médiums geralmente são aquelas criaturas que precisam ainda mais da mediunidade para poder se harmonizar com a lei divina, né? Porque você ganha esta ferramenta, o Espírito cita aqui, né, que é orgânico, né? Ele diz aqui, a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, ou seja, quando nós estamos prontos, ou melhor, a caminho da nossa encarnação, é feito ali, como é feito a gente exatamente não sabe, mas ali provavelmente no Ministério da Reencarnação, é feito alguma mutação, talvez cirurgia, não sei, a gente não sabe como é que isso se processa, né, Edson? Que o futuro reencarnante traga no seu organismo condições de exercer a mediunidade justamente para fazer o bem. E isso não é exercer a mediunidade no espiritismo, né, Edson? É exercer a mediunidade na vida, exercer a mediunidade no islamismo, no budismo, porque quantas vezes nós, médiuns, não temos oportunidade de dizer uma palavra para uma outra criatura que você nem queria dizer e, de repente, essa palavra ela é fundamental para tirar aquela criatura daquela situação. É a espiritualidade agindo pelo nosso intermédio, não é? Isso aí. Inclusive, essa questão, eu entendo a mediunidade para o médium como o remédio que ele pediu antes de nascer. Então, é o remédio que ele traz com ele, né? Para, olha, lê de vez em quando a bula aí, certo? Para que serve a mediunidade, qual é o objetivo e por aí afora. E esse remédio é o que vai fazer o teu espírito se estabilizar e crescer com isso. Mas só que muitas pessoas interpretam de forma equivocada, né? Tem pessoas que acham que o médium é alguém especial, alguém, sabe, que tem uma predileção, vamos assim dizer, do Criador, quando na verdade não é alguém que está necessitado mesmo, por isso que pediu. Principalmente os médiuns mais ostensivos, né, André, esses que têm uma mediunidade mais exacerbada, esses com certeza têm um compromisso seríssimo, né, eu volto a insistir, primeiro compromisso é com ele mesmo, tá certo? É para o seu desenvolvimento. Porque o primeiro a receber as mensagens é ele. Ele que está captando as primeiras coisas das mensagens. Depois exercer isso também ajudando o próximo. Você mesmo citou aí como é que funciona uma reunião mediúnica. É impressionante a quantidade de entidades que são auxiliadas. E mais, a quantidade de médiuns que também são auxiliados nessas reuniões mediúnicas, né? Porque o médium, ao vivenciar ali a experiência daquele espírito que está se manifestando ali, ele aprende com aquilo também. Ele passa a ver, olha, isso aqui não é bom, isso aqui, olha, o que aconteceu com esse, é interessante que isso não aconteça comigo. Então, ele está exercendo aquilo que eu chamo de remédio. Uma outra coisa que as pessoas pensam, André, é que o médium jamais vai ter problemas também, né? Então, uma vez, nós tínhamos o hábito de receber um médium de cura lá no Manuel Bento, que vinha 2 vezes por ano. Ele chama-se Paulo Neto, esse médium, é lá de Campinas. Médium fantástico, uma pessoa assim, de uma humildade, de uma capacidade de entendimento da sua missão, que eu diria que poucos o têm. E uma vez nós tivemos que cancelar porque ele estava doente. As pessoas falaram, mas como? Ele não é médium de cura? Por que ele não se cura? Então, é a falsa compreensão de que o médium não vai passar por necessidades, por coisas que vão fazer ele se reequilibrar. Quem sabe, ele mesmo reconheceu depois que ele estava, na verdade, trabalhando muito e ele precisava manter um certo equilíbrio, porque ele estava exagerando na dose. É aquilo que a gente estava falando, né? Nós temos que nos cuidar. Nós temos, nós somos vigiados e assistidos, mas nós temos que fazer a nossa parte, tá certo? E o médium também tem que fazer a parte dele, né? E até nisso Jesus nos deu ensinamento, né? Porque sendo ele Jesus, ele foi crucificado. Foi preso, julgado, torturado e crucificado, né? Ou seja, se o Cristo pôde passar por aquilo tudo, por que nós também não podemos, né? Então, sejamos expositores, padres, pastores, médiuns. Isso não significa que nós somos privilegiados. Aliás, eu diria até que muito ao contrário, Edson. Existe um ditado que diz, muito se pedirá a quem mais tiver sido dado. Agora, por que foi dado mais para essas criaturas?
Porque muito provavelmente existia uma necessidade de se harmonizar mais do que a coletividade. Sim, então, quando nós nos colocamos nesse trabalho de espalhar a boa nova, geralmente, não nos enganemos, né? Nós que estamos nesta labuta, geralmente somos aqueles que estamos, talvez, mais comprometidos com a lei divina, que nos foi dado a mediunidade, nos foi dado o espiritismo, que é para ver se você vai. Falou, cara, eu vou dar tudo de bom para você agora, para ver se você para de patinar, não é isso, Edson? Ela não vai ter desculpa, né? E aí, eu queria insistir com essa coisa para as pessoas pensarem que a mediunidade, na verdade, é um remédio. Não é algo para te atrapalhar a vida, não é algo para te prejudicar, não é algo para que você se sinta, de alguma forma, amarrado a alguma coisa, não. É um remédio. E uma vez que você entende ele como remédio, mas remédio para quê? Para curar o teu espírito, para te ajudar nesse processo de evolução. Então, ele vem justamente para quem? Quem é que precisa de remédio, né, André? Não é o que a gente está vendo aqui hoje? É o doente, né? Então. É o doente. Ou seja, se o remédio está agindo na nossa cura, é bom que continuemos ao lado do médico certo, né? Isso. Que é o Cristo, né? Por isso, daí a importância da mediunidade gratuita, não se cobra por mediunidade. Daí a importância do conhecimento da mediunidade. Não por acaso, geralmente, eu não sei, eu esqueci o nome da tua casa, Edson. Meu Deus. É o Manuel Bento, Grupo Espírita Manuel Bento. Manuel Bento em Santana. Eu não sei se no Manuel Bento é assim, mas lá na André Luiz, é só depois do 3º ano de estudo é que começam alguns exercícios leves de mediunidade, porque o começo é a moral, né? É você preparar, conhecer a moral do Cristo, e eu sempre brinco com os alunos, né? Os primeiros 3 anos são anos que a gente aprende a fechar portas. É dizer assim, olha, a mente é minha, o corpo é meu, eu me utilizo da mediunidade como ferramenta do Cristo no ambiente onde eu devo me utilizar da minha mediunidade e não para me desarmonizar. Porque a gente vê por aí, né, Edson, muitos médiums falando sozinhos na rua, extremamente adoentados, e as pessoas acham que são loucos, são médiums que não caminharam com Jesus, não é? E não tiveram oportunidade, inclusive, de entender que eles têm essa capacidade e poderiam estar ajudando as pessoas, ao invés de estarem passando por processos assim, né? Então, Sim. só quando o que você falou, lá no Manuel Bento é a partir do 4º ano. Do 4º ano. Porque nós introduzimos um básico 3 também. Então, a gente tem o básico 1, 2 e 3, mediúnico 1, aí só a partir do mediúnico 2 é que começam os primeiros exercícios. Entendi. E aí, aqueles que se despontam, a gente ainda faz o mediúnico 3, que é para preparar bem mesmo o médium para ele ir para uma atividade de responsabilidade, né? Porque mediúnico também é responsabilidade, certo? E bota responsabilidade nisso. Vamos ler mais um trechinho aqui do nosso amado Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui ainda no item 12, né? Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Olha. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se recebesse indiretamente. Vai escrever bem assim lá longe, né, Edson? Nossa Senhora, esse começo é fantástico, hein? Você viu a proposta que ele faz? Se só fosse dado aos dignos, para você exercer melhor, você teria que se considerar digno. Quer dizer, então, você já estaria incorrendo num erro, né? No erro da prepotência.
do orgulho, né, da vaidade. Ó. Eu achei fantástico isso aí, viu? Esse início aí. Você pode repetir só esse início, André, que eu achei demais. Sim, claro. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Demais, né? O Kardec realmente é um sujeito especial. Eu fico imaginando, Edson, amigos queridos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, né? Eu esqueci de dizer, estamos no facebook.com/TV Mundo Maior, ou acompanhando pelo YouTube, ao vivo, né? Pelos aplicativos da TV e da rádio, ou pelos canais abertos, ou pelos canais fechados de TV e de rádio, enfim. É extraordinário esta pedagogia, não por acaso ele era pedagogo, né, do Kardec, e eu fico imaginando o que este cidadão faria se estivesse encarnado hoje, Edson. Uma tecnologia, né? Pois é, o cara trabalhava para poder pagar suas contas, depois à noite ele ia para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e mais tarde ainda que ele ia transcrever as mensagens e formar e editar aquilo que seria este farol para a humanidade. Então, eu fico imaginando o Kardec hoje. E detalhe, sob a luz de velas, né? Sob a luz de velas, exatamente. Ele não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, Edson, olha que coisa. É, isso aí. E nem o search, que a gente usa muito, né? Não tinha Google. Que nem você. Quando você falou para mim aqui qual era o capítulo, eu dei um search para procurar aqui, achei rapidinho. Ele não tinha. Ele tinha que organizar as coisas de tal forma que ele pudesse criar um corpo, né? É impressionante o trabalho desse homem. Realmente é um espírito extraordinário que nós temos a bênção aqui no Brasil, né? Nós que nascemos aqui no Brasil. O espiritismo é quase que uma exclusividade brasileira, né, Edson? Atualmente, sim. Sim, existem muitos espíritas espalhados pelo mundo estudando a doutrina dos espíritos, divulgando a doutrina dos espíritos, mas é quase que uma exclusividade aqui do Brasil. E daí a nossa importância de levarmos essa mensagem adiante, que essa mensagem precisa chegar para o mundo inteiro. Não para que as pessoas se tornem espíritas, porque isso não tem importância alguma, mas para que as pessoas errem menos, sejam cada vez mais felizes e possam preparar melhor o seu futuro. Você ia falar alguma coisa, Edson? Não, eu ia só comentar que, na verdade, a maioria dessas casas que estudam espiritismo fora são formadas por brasileiros também, né? Sim. É daqui que foi para lá, né? É isso mesmo. Diferente do que a gente imagina. Olha, conosco a Cida de Puraju, interior de São Paulo. Boa noite, meus irmãos. Obrigado pelo lindo trabalho de conforto e muita luz que vem de Jesus. Que Deus os abençoe. Nós é que agradecemos, Cida, o carinho de nos acompanhar, de nos permitir aqui ao seu lado estudarmos a mensagem de Nosso Senhor, né? É a Ele que nós devemos agradecer, porque se não fosse este farol, este sol, como disse o Edson, né? Que para sempre tirou a escuridão de nossas vidas, né? E projetou luz na nossa existência, esse nosso mestre é que nós devemos agradecer. E agradecer também à Fundação Espírita André Luiz, essa fundação que é a mantenedora da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, que está fazendo esse trabalho de colocar a candeia sob o alqueire, né? Eu vou convidar você já, se não conhece ainda, que conheça o Clube Amigos da Boa Nova, né? O Clube Amigos da Boa Nova é aquele clube onde se reúnem irmãos e irmãs que acreditam que a doutrina dos espíritos precisa ser levado para a maior quantidade de pessoas. Vocês veem, nesse momento, nós temos dois tipos de sofredores, né? Eu diria. Aqueles que precisam do pão material, que tem muita gente que precisa do pão material, né, que perdeu seu emprego, a sua fonte de renda, então eles precisam dessa caridade, e aqueles que precisam do pão espiritual. E a Fundação Espírita André Luiz faz o trabalho de levar o pão espiritual a toda a gente. Então, você pode ser o patrocinador, você pode ser o doador, você pode ser o investidor deste trabalho de luz. Você pode ligar para o 11 2458 3214, 11 2458 3214, ou pode mandar um WhatsApp, 11
97261-0272. 11 97261-0272. Outra forma que você tem de conhecer o nosso trabalho e nos auxiliar, se entender que é o caso, é FEAL, que é Fundação Espírita André Luiz, né? feal.colabore.org. Né? Ali você pode conhecer o nosso trabalho e se achar que nós somos dignos da sua ajuda, do seu apoio, você pode ali fazer ou uma doação mensal, ou não posso me comprometer mensalmente, então pode fazer uma doação espontânea, e se não puder nenhuma coisa nem outra, ore para que nós, trabalhadores do Cristo, não façamos grandes bobagens e venhamos a permitir que os espíritos de luz possam se utilizar dessas ferramentas de amor para levar paz para a Terra, que é isso que todos nós queremos, né? Vamos mandando mais alguns abraços aqui para Idália, de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro, dizendo: adoro assistir vocês. Obrigado, querida. A Sueli de Araraquara, dizendo que também adora assistir, mandando um abraço a nós. A Zezé Freitas, lá de Toledo, Minas Gerais. Zezé está sempre ligada aqui na programação. Está mandando um boa noite, Edson. Boa noite, André Edson. Boa noite, querida. Boa noite. E a Andréia de Itapeva, em São Paulo, dizendo: amo ouvir a rádio. Gratidão. No trajeto para o serviço ou nos afazeres de casa, sempre escuto. Coisa boa, Andréia. Muito obrigado. E ajuda a colocar a candeia sob alqueire. Avisa os seus amigos, seus parentes, os seus vizinhos de que existe essa mensagem e que ela chega por intermédio da Rede Boa Nova e da TV Mundo Maior. Edson, vamos ler mais um trechinho aqui do nosso amado Evangelho? Está lá. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-lo longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Ou seja, nós estamos perdidos, né, Edson? Não temos desculpa, não. Não temos desculpa, não. É o que eu estava falando, o médium ele tem que enxergar que a mediunidade é um remédio que ele pediu antes. Tem pessoas que questionam isso, né, André? Mas a grande constatação que o Kardec fez de que a mediunidade é da natureza do ser humano foi justamente isso. Pessoas que tinham uma mediunidade ostensiva que não queriam ter e outras que não tinham e queriam ter. Então ele falou: peraí, se é uma coisa que pessoas que têm não querem e as que não têm estão querendo, significa que isso aí é algo que já vem antes, foi organizado antes. E é por isso que a gente fala que o médium, principalmente o que tem a mediunidade mais exacerbada, aí o que a gente chama de ostensivo, fez a escolha antes. E por que fez essa escolha antes? Não foi para vir para sofrer, foi justamente para usar essa mediunidade como esse farol, né, como uma oportunidade de ele ter todo o amparo e o apoio da espiritualidade ao seu lado, para ajudá-lo na caminhada, e ele poder ajudar outros também. Quer tarefa mais maravilhosa do que essa, meu Deus do céu? E cientes, né, de que quando nós estamos ajudando, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, né, porque, sem dúvida nenhuma, estamos sendo ajudados. Essa que é a verdade da vida, né? Todas as vezes que nós esposamos uma obra de amor, né, seguir uma doutrina de luz, levar o consolo aos necessitados, tenhamos a ciência de que estamos no térreo, né? E encarnados nós não temos a visão do longe. Quem tem a visão do longe são os nossos irmãos espirituais. Eles é que estão lá no 50º andar, enxergando a distância e nos guiando. Então, não nos envaideçamos, porque aí vem a doença. Outra frase que eu escutei muito interessante: a mediunidade, ela está na cabeça, mas não pode subir a cabeça, porque no momento que ela sobe a cabeça, é obsessão. Nesse momento, o amiguinho espiritual vai tirar umas férias, fala assim: olha, então você é o cara, você é todo poderoso, então
eu vou fazer uma outra coisa, quando você gritar por socorro, eu volto. Né? O que se dá bastante, né, Edson? Porque nós ainda, no segundo degrau da escala evolutiva, nós ainda falhamos muito, né? E o médium ainda tem esta particularidade de sintonizar melhor com a espiritualidade, superiora ou inferiora, né? Se vem o orgulho e a vaidade, é com a inferiora, né? Você sabe, André, que eu falo isso para os alunos, eu dou o curso de Mediúnico 1 lá no Manuel Bento, né? Faço questão, porque esse é o curso mais interessante, na minha forma de ver, para dar essa continuidade, ou seja, o médium que vai dar continuidade. Então, uma das coisas que eu costumo muito falar é cuidado, porque quando sobe a cabeça, quando o médium se torna famoso, quando ele começa a aparecer, aí começa uma série de coisas que talvez ele não esteja preparado para enfrentar. Você precisa ter muito equilíbrio, você precisa ter muita humildade, você precisa ter muito pé no chão para não se deixar incensar, né? Não se deixar influenciar pela bajulação, pelos aplausos, pela coisa da admiração. Isso aí é uma coisa muito séria. E a gente trabalha muito lá no Manuel Bento para despersonalizar a figura do médium. E, aliás, André, não sei se você já notou que o Kardec, a partir de 1859 em diante, ele começou a não dar muita atenção para o nome do médium. Você pode reparar que na Revista Espírita, no próprio Evangelho, né, e outros livros que vêm depois do Livro dos Espíritos, não aparece o nome do médium. Ele coloca Senhor M, Senhora J, ou Senhor K, por exemplo. Para quê? Para despersonalizar. O médium tem que entender que ele é apenas intermediário. Ele não é o principal e ele não tem que crescer mais que os próprios espíritos. É verdade? Bom, ele encerra aqui o capítulo, o trecho que nós estamos estudando, não por acaso, Edson, ele encerra assim: o bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Né? Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Nossa, olha, impressionante. Como diz no jargão popular, matou a pau, né, Edson? É isso aí. Você sabe que eu vou usar até esse trecho. Eu tinha esquecido que existia esse trecho no Evangelho. A gente se baseia muito lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos. Eu vou usar esse trecho aqui numa próxima aula que eu vou dar, viu? Porque eu achei demais. Sintetiza. Embora acho que vai demorar um pouquinho essa sua próxima aula, pelo menos presencial, vai demorar um pouquinho, Edson. Nós estamos fazendo assim, online. Sim, conseguimos. Maravilha. E a maioria deles aderiram, viu? Que legal. Tá muito legal. Bom, vou mandando um abraço aqui, estamos chegando ao final do programa. Infelizmente não vai dar para dar abraços a todos, muita gente nos acompanhando, graças a Deus, graças a Jesus. O Paulo Giovanni, a Valéria Barreto, a Dalva Barreto, Simone Alencar, Franciele Cabral, Márcia Cristiane, Idália Patrocínio, Márcia Cristiane, já falei, Ana Inês, Maria da Glória, Sandra Balbino, Carmele Leite, Cacá Krishna, olha que nome legal, Carmele Leite, Thelma Rocha, dizendo, nossa doutrina é maravilhosa, é isso mesmo, Thelma, o Cristo é maravilhoso. Neide Seschini e muito mais gente nos acompanhando. Infelizmente, nós não vamos poder dizer o nome de todo mundo. Se nós não falamos o seu nome, você pode ter certeza que Jesus falou. Nesse momento, o Cristo falou o seu nome, assim como falou o nome de todos os 7 bilhões de espíritos desse planeta, deste educandário, né? O Cristo nos conhece intimamente, a cada um de nós, está cuidando de cada um de nós. Então, nós vamos nos aproximando aqui para o final do nosso programa, mas antes vamos fazendo aquela vibração gostosa para que no seio do nosso lar nós possamos receber as melhores vibrações de amor, aquela energia de paz que emana do nosso Criador por intermédio do nosso Mestre Jesus, transformando o nosso lar em um ambiente de refazimento das nossas energias, né? Então, aqueles que quiserem podem, inclusive, colocar um copo com água, lembrando que isso não é ritual, né? Apenas e tão somente nós colocamos ali um copo com água, porque no momento em que nós vibramos, nós criamos energia, né? E energia de amor, energia curativa, que pode ser impregnada na água
e pode vir aí o medicamento que nós necessitamos, né? E aqueles que quiserem também podem cerrar os seus olhos e vamos todos nós sentindo o imenso carinho do irmão espiritual, nosso mentor amigo, que nesse momento nos abraça. Ele conhece dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos dramas, mas principalmente sabe da nossa potencialidade, do nosso desejo sincero de aprendermos a doutrina de amor, da nossa satisfação em servir este mestre amoroso que é o Cristo. E na presença desse mestre, nós vamos invadindo todo o nosso organismo com amor, com paz. Uma verdadeira renovação celular se dá na igreja de nós espíritos, que é o nosso corpo, nas nossas residências, os nossos leitos e as nossas roupas são higienizadas por esses irmãos amorosos. Os nossos irmãos que coabitam conosco recebem em seus corações e mentes esta mensagem de amor, essa energia de refazimento. E vamos nos lembrando daquele vizinho, daquele amigo, daquela criatura que nós sabemos que precisa de um abraço espiritual, de uma energia de amor. Vamos abraçando esse irmão, essa irmã, para que ele possa passar bem por esses momentos que está atravessando. Vibremos também por todas as criaturas adoentadas da Terra, não só por aqueles que passam pela Covid-19, mas por toda e qualquer patologia. Que o médico dos médicos possa tocar o corpo, a mente e o coração desses nossos irmãos. E por fim, vibrando intenso amor e gratidão a todos os médicos, enfermeiras, profissionais de laboratórios, de farmácia, não importa, todos os nossos irmãos combatentes do bom combate, que estão ali na linha de frente deste bom combate, servindo os seus irmãos de caminhada. Nossa mais profunda gratidão e que Jesus vos abençoe e vos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo Edson. Valeu, André. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar fazendo isso com vocês. Agradeço a FEAL pela confiança e aos amigos aí da Boa Nova. É isso aí. E obrigado a você que nos acompanhou nesta 1h e pouquinho aí, né? E nós vamos aí fazendo um convite para que você continue na programação. Agora às 20 horas tem uma palestra escolhida especialmente para você, para que você, no conforto e na segurança do seu lar, passe muito bem pelos momentos que estamos atravessando. Muita paz e muita luz a todos e um beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.